Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Vamos continuar nossa aula sobre civilizações na Ásia, na Antiguidade. Falamos de China, agora vamos falar sobre a Índia. Ó, o que temos sobre a Índia? Cores, temos deuses, temos Shiva, temos Ganesha, esse deus, né? Temos flor de lótus, muita religiosidade interessante que a gente vai ver. Vamos lá, mesmo início de todos os vídeos. Lembra que vocês nunca... Gente, vocês vão ficar com isso para sempre. Civilizações começam perto da água, a importância da água. Aqui, se na última aula foi o Rio Amarelo, Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, aqui é o Rio Indo. E a gente já sabe por que o nome, né, é Índia, por conta do Rio Indo. Então, ó, primeira região ocupada, perto do Rio Indo, depois isso vai se alastrando. Aqui a gente também tem o nome das primeiras, localização das primeiras cidades, Harappa e Mohenjo-Daro. Chances de eu estar pronunciando equivocadamente, mas aqui, abrasileirando, é Mohenjo-Daro, tá bom? O que acontece? Por volta de 700 anos, 7.000 anos antes de Cristo, onde hoje é o Paquistão, né, ali no norte da Índia, perto, ó, aqui, ó, o Himalaia, né, surgiu a civilização da Índia. Gente, a primeira cidade, né, a primeira cultura é a Harapense. A Harapense é essa civilização que vai, né, se estabelecendo perto do Rio Nilo, do Rio Indo, com ruas planejadas. Olha isso, tudo planejadinho a cidade, tá vendo? Planejado é que alguém pensou, não vai construindo de qualquer jeito. Se for assim, ó, vamos fazer uma organização aqui, vamos deixar a cidade toda bonitinha, tá? Com ruas largas para as pessoas passarem, as cargas passarem, tá? Posto para abastecimento, então vamos puxar a água e eles criaram um sistema de esgoto, tá? E um espaço para cerimônia. Gente, um sistema de esgoto no Brasil colonial isso não tinha não, tá? Tem sistema de esgoto. No Brasil colonial você fazia, jogava ali no rio, jogava pela janela, fazia, assim, muitos lugares. Na Índia Antiga já tinha sistema de esgoto. Esse período harapense, né, além dessa cultura, né, voltada para a identificação local, a expressão em relação à natureza, né, você tem também a religião politeísta. Eles acreditavam principalmente que teria uma deusa mãe e um deus cercado de animais, tá? Então aqui, ó, essa é a representação da deusa mãe. Eles vão fazer também representação dos seus líderes e dos seus deuses. Eles têm um sistema de escrita que ainda não foi identificado, ou seja, tem muita história ainda para a gente conseguir, né, conhecer sobre a civilização harapense depois que essa escrita for finalmente decifrada. Porque, gente, decifrar a escrita não é fácil. Você precisa de uma amostragem grande, ou seja, você precisa de várias coisas escritas para ir comparando e formar sentido. Se você tem um código, né, símbolos que não são várias vezes reproduzidos, fica difícil, tá? De você conseguir decifrar. Pois bem, o que eles eram? Agricultores, tá? Eles faziam agricultura damasco, gergelim, cevada, ervilha, melão, tá? Frutos e etc. E eles faziam comércio. O comércio era até a Mesopotâmia, tá? Até lá os sumérios. E eles também comercializavam e faziam artesanato usando pedras preciosas e metais preciosos. Quando eles entram em crise, em 1900, quando o rio, né, um dos rios, começa a secar. E quando ele seca, toda a região do Vale do Indo, né, toda a região ali perto da cidade, entra em declínio, pobreza, miséria, e com isso
termina o período arapense. E aí começa o período védico. Gente, o período védico é o período quando começa a religião do brahmanismo. Já vamos ver o que é isso, que é uma religião predominantemente, né, até hoje na Índia, que a gente também conhece como hinduísmo, tá? Porque eles vão cultuar o Brahma. Mas a gente fala já já. Essa migração indo-ariana, tá? Ou seja, pessoas da região da Índia e os arianos, que eram nômades da Europa, vindos de regiões da Europa e regiões da Ásia, eles começaram a chegar aqui no vale do Rio Ganges. Olha o Rio Ganges aqui. O Indo está aqui, o Rio Ganges está aqui. Então eles vão descendo, migrando, se estabelecendo, não sendo mais nômades, nesta região. Por que tem esse nome? Porque a gente conhece principalmente pelos Vedas, que são livros, é a literatura que vai contando a origem, contando a história dos arianos, tá? Não confundir com os arianos da astrologia. O que acontece? Né? Tem a ver, mas aqui tem um pouquinho a ver só. O que acontece? Eram escritos em sânscritos, Veda significa livro do conhecimento, e tem mais de 5.000 anos, tá? Que esses livros foram escritos. E é daí que você conhece. O que acontece? Os arianos, eles vão se considerar seres superiores. Eles vão se considerar melhor que todo mundo. Onde a gente já ouviu essa palavra ariana ao longo da história? Com os nazistas, sim. Os nazistas se consideravam a raça pura, a raça ariana, que vem daí, esse entendimento de que a sua raça é superior. E aí, ariano vem da palavra araia, do sânscrito nobre. E aí, por exemplo, ó, nobreza, luxo, ó, ouro, muito ouro, tá? Eles que vão criar um sistema de casta. O que é um sistema de casta? De repente você já ouviu falar nisso. É a divisão da sociedade indiana em grupos. Só que, ao contrário do que a gente vem estudando, em que você tem uma pequena possibilidade de mudar de status social, né? Ainda que pequena, você consegue. Na sociedade de castas, você não muda. Se você nasceu um intocável, um Dalit, você jamais vai virar um comerciante, tá? Então, por que isso tem a ver com a religião? Muito importante. Eles acreditavam que as almas, né, quando vinham mais puras ou menos puras. Então, quanto mais no topo da sociedade, quanto mais, né, perto de ser um Brahma ou Brahmanes, né, ser um sacerdote, ser um religioso, mais pura a sua alma está, mais você merece. E aí, por aí vai. Se você, né, um Kshatriyas, um guerreiro ou político, menos, um Vaixyas, comerciante, Sudras, operários, e o Dalit, os intocáveis. O Dalit, vocês podem ver, gente, que nem na pirâmide social eles estão. Por que eles têm esse nome de intocáveis? Porque as pessoas não queriam nem encostar neles, eles tinham os piores empregos, mais subhumanos possível. Eles eram vistos como almas ruins, pessoas que mereciam estar nessa situação, lidando com os piores empregos que vocês possam imaginar. E se você tocasse, esbarrou num Dalit, você tinha que fazer uma cerimônia de se limpar daquele momento. Então, era uma coisa que dividia demais a sociedade, não só hierarquizava, mas colocava cada um na sua casta. Tá? Então, não é só, né, como a gente viu, sociedade hierarquizada, um tem mais poderes do que o outro. É mais do que isso. É mais. Além de ter um mais poder do que o outro, você não consegue ter nenhuma mobilidade social. Você não consegue mudar de categoria. E você também não pode casar com outros grupos sociais. Dalit, então, aí que não podia nada. Gente, esse sistema de castas foi abolido oficialmente na Constituição Indiana de 1950. Tá? Então, isso é proibido hoje em dia, não pode dividir a sociedade desse jeito. Você não pode, né, atribuir que uma pessoa nasceu numa condição, ela tem que ficar para sempre nessa condição. Só que ainda é um marco
na sociedade indiana tem muita gente que ainda defende e segue ainda que a lei, né, gerações mais antigas, ainda que a lei não aceite mais na sua constituição, tá bom? E aí, o brahmanismo, o hinduísmo, é uma antiga filosofia, tá, religiosa, que é a base dessa civilização, que vem justamente no período védico, né, e vai transformar esse entendimento do politeísmo para essa religião no qual o principal é o Brahma. Ó, a Brahma, né? Vamos à cerveja justamente. O que acontece do Guaraná? Aí, ó. Tem Guaraná Brahma ainda hoje? A velha, não lembra. Gente, o que acontece? Hoje, a gente chama de hinduísmo, tá? Essa religião, ariana, ela acredita nas forças da natureza, tá? E aí você tem os deuses aqui com as descrições, a gente vai trabalhar isso com mais calma. E aí, por exemplo, alguns têm figuras animais, tá vendo aqui, ó? Que é um elefante. Mas você tem também um homem, o Brahma. Ele tem 3 cabeças, tá? E ele é o Deus maior, é ele que criou o universo. Então, enfim, você tem outros deuses como Krishna, Rama. E aí, eles acreditam no karma. O que é o karma? É uma energia, uma lei que rege o universo. E isso vai determinar o nosso nascimento, nossa morte, e muito importante, essa questão do sofrimento. Você merece passar por um sofrimento porque esse seria o seu karma, tá? Então você teria que passar por isso. Por isso está ligado a religião ligada à política, tá? E aí você tem os rituais de libertação, os rituais de ascensão dessa alma, tá? Mais exemplos de deuses da religião do hinduísmo. E, por fim, falar um pouco do budismo. O budismo é uma filosofia, tá? Um sistema filosófico e religioso que surge na Índia, mas a gente tem na China, no Japão, em outras regiões, principalmente da Ásia, mas também tem aqui no Brasil, né? Que não é uma religião exatamente, porque não vai professar nenhum Deus específico, tá? Buda não é Deus. Buda, ele é um ser iluminado. E vem da onde? Do Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama, ele nasceu como um príncipe, né? Ele existiu como um príncipe no norte da Índia. Só que ele foi, né? Ele vai sendo criado com muito luxo, muita riqueza, e ele vai percebendo que aquilo não faz sentido. Ele começa a se incomodar demais com ele ser muito rico e as pessoas sofrerem demais. E ao longo da história ele vai encontrando algumas pessoas. E aí quando ele encontra essas pessoas, né, ao longo da sua jornada, ele fala assim, por que isso tudo? Por que a gente tem essa diferença entre classe social? Por que a gente tem diferença entre trajetórias? Será que a gente precisa dessa riqueza? E aí ele raspa a cabeça como sinal de humildade e ele troca todas as suas roupas por um traje alaranjado, tá? E buscando essa explicação sobre a vida. Ele passa 7 anos de privação, sentada, né, numa sombra de uma figueira, de uma árvore, de uma figueira, transcendendo até chegar, né, nesse estágio, no nirvana, que é esse estágio superior do entendimento. Então, nessa imagem, vocês podem ver as tentações. Ó, mulheres, aí, ó, figuras endiabradas, né, querendo romper e trazer coisas mesquinhas, né, mundanas, riquezas e etc., luxúria. Tudo isso ele vai trocar. E aí, quando ele troca, né, ele passa isso para os seus seguidores, né? Os budistas, eu falei da roupa laranja, que é a representação do Buda. Buda significa iluminado. E o que o budismo vai dizer? O sofrimento é inevitável, mas a gente tem que conhecer esse sofrimento e abandonar desejos, questões mundanas para transcender, tá? E aí o que também vai dizer? Que esse karma no sentido, no budismo, o que você joga para o universo volta para você. Então, se você quer o bem, você tem que fazer o bem, porque senão o universo não vai te mandar coisas boas. Tá bom? Gente, aula que vem continuamos
conhecendo essas sociedades maravilhosas da antiguidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.